Martini, o Pequeno Demônio é obra de estreia da escritora Laura Udokai, que aos 16 anos já era ilustradora da Turma da Mônica. Depois, ela cursou jornalismo, mas a verdadeira paixão é escrever. E olha que na fase de alfabetização ela teve dificuldades para aprender a ler. O despertar para a leitura rendeu frutos e hoje Laura comemora o primeiro livro, Martini, o Pequeno Demônio, que ela pretende transformar em uma trilogia. Laura, o que você lembra da sua infância? Você lia o quê? Gibi, livros, na escola, em casa? Qual a sua recordação? Quando eu aprendi a ler, assim, eu comecei a ler gibi. Eu lia muito gibi também da Turma do Pato Donald, Turma da Mônica. Lia, quando saía também edições de ilustrações japonesas, tal, mangá. Eu lia esse tipo de literatura, né? Mas eu, antes até de me alfabetizar, eu gostava de comprar os gibis para olhar as ilustrações, né? Porque eu sempre gostei muito de desenho, né? Você acabou se tornando ilustradora. Desde Isso. sempre? Você sempre se interessou? Sim, é engraçado que uma professora minha, quando eu estava no pré-primário, ela escreveu isso no meu histórico, né, para os meus pais estimularem a minha coordenação motora, né, porque era bem desenvolvida. Tanto é que eu lembro de um fato que eu fui entregar, a professora deu no pré-primário, né, ela deu uma ilustração para a gente colorir, e eu não estava afim de pintar aquele dia, eu estava assim com preguiça, e pintei de qualquer jeito e entreguei. E isso me marcou, porque ela falou assim, eu aceito isso de qualquer um aqui nessa sala, menos de você. Ela me deu outro, e só quando eu entreguei bem feito, aí ela agradeceu, ela falou, agora sim, essa professora me marcou, era a tia Lu, que a gente chamava. E como é que foi o seu desenvolvimento para se tornar ilustradora de fato, para deixar de ser brincadeira e se tornar profissão? Então, acho que foi gradativo, né? Eu comecei, eu sentava, chegava da escola, sentava para desenhar, né? Então, eu vi assim que estava num nível bacana, mas a gente sempre acha que precisa melhorar, tal. Eu participei de um concurso de ilustração de mangá, Animecon, era da Animecon, não, era Mangacon na época, e eu ganhei em quinto lugar, categoria ilustração de jovens, né, 14 a 18 anos, aí eu peguei quinto lugar. Só que antes disso, aos 12, 13 anos, eu ganhei um concurso também em primeiro lugar, que era concurso sobre a paz, aí tinha que fazer uma ilustração, chamava O Mundo em Harmonia, e aí eu ganhei esse concurso, tal, mas esse de mangá foi mais pra frente, com 15 anos. Com 16, eu consegui uma oportunidade de estagiar no estúdio Maurício de Souza Produções, e aí que eu encaro realmente como profissão, né? Porque até então era aquela brincadeira. Mas até aí, mesmo na Maurício de Souza, teve todo um processo de estágio, até pegar quadrinho. A gente começa, na verdade, fazendo passatempo, que é para ir se adequando e tal. Então aí eu encaro aí, né, a fase profissional, né? E você desenhou a Mônica, o Cebolinha, o Sim, Cascão. desenhei. Gente, é difícil desenhar a Turma da Mônica, viu? O pessoal pensa que é fácil, mas é difícil, assim. Eu desenhava, assim, história em quadrinho, né? Então, a gente tem que pegar a mão, né, pra desenhar, E né? por que é tão difícil, você está falando? Então, é questão de proporção. É engraçado que os ilustradores lá também comentam isso. Você pode pegar, às vezes, uma Hello Kitty, um Pato Donald, N desenhos, assim, da Disney, e você treina um pouco, você pega. Turma da Mônica, ela tem um quê, assim, no rosto, a proporção, ela... você demora para pegar aquele jeitão, entendeu? É claro que depois todo ilustrador acaba encaixando um pouco do estilo dele, né? Cada um tem o seu jeito, né, de desenhar. Mas é trabalhoso, assim. Quadrinhos é um processo trabalhoso. E que tipo de literatura te interessa, te agrada hoje? Laura, o que Hoje, você lê? olha, eu gosto muito assim de romance, o gênero realista, né? Eu gosto daquele personagem e gosto de anti-herói, sabe? Eu gosto também de romance mais light, assim, quando eu tô querendo, né, fazer, né, dar uma descomprimida. Mas assim, eu gosto assim daquele gênero assim de personagem que ele sofre, que ele quebra a cara, que às vezes você fica com raiva dele, tem vontade de esmurrar ele, sabe? Eu gosto desse tipo, sabe? De uma literatura que você se identifica com o personagem. E eu gosto muito da literatura em primeira pessoa, porque eu acho isso incrível assim do personagem contando a história para o leitor. E dá uns exemplos pra gente, que autores, que livros você admira? Então, eu queria citar uma coisa, assim, quando eu li Laranja Mecânica,
eu fiquei assim, foi inclusive para ia entrevistar o Andreas Kisser e tal, era para o álbum, o Helix, que eles iam lançar e tal. Então ele se inspirou no personagem Helix e tal, da Laranja Mecânica. Aí eu falei, eu comecei a ler o livro, né? Falei, vou ler esse livro. E foi aí que eu caí assim em mim, assim, para a literatura em primeira pessoa. Então hoje, assim, eu posso dizer que o livro do Laranja Mecânica, assim, do Anthony Burgess, me inspirou para escrever esse livro. Não o estilo dele, mas aquele tipo de personagem que, eu não sei, ele me marcou porque ele é um personagem tão malvado, sabe? Ele pratica tanta maldade e assim coisas que são tenebrosas. E quando ele vai preso e tal, é um livro que eu consegui ficar com, sabe, fiquei apiedada do personagem. Ele conseguiu fazer isso comigo. Mesmo entende? Depois de tudo. Apesar de todo o histórico negro que ele tem, né? Então, assim, eu acho que isso me marcou. Eu falei, poxa, eu quero isso, entendeu? Eu quero fazer literatura desse jeito, sabe? Então, eu gosto mais nessa linha de personagem, você entende? Vai nessa linha. Eu vou aproveitar que você citou aqui, vou pegar o seu livro, Martini, O Pequeno Demônio, seu primeiro livro. Isso, é o romance de estreia. E você falava, né, que se inspirou em Laranja Mecânica. Conta pra gente um pouquinho da história. O meu livro, ele fala assim de o personagem, ele é o chamado New Adult, né, o gênero, né? Ele começa com 16 anos e ele termina a história com 22 anos. Então, você acompanha ao longo da vida dele todo o amadurecimento dele. Na verdade, o heavy metal no livro, ele acaba sendo um pano de fundo, porque ele não fica focado somente na banda, ele foca nas dificuldades dos personagens para fazer esse sonho da banda deles acontecerem e tal, e se passa nos anos 90, né? Então, assim, ele é um personagem que ele vem de um histórico sofrido, familiar, você entende? Então ele tenta traduzir isso nas músicas, né? Mas quem acaba ajudando ele a entrar na banda, assim, ele entra porque assim, ele tem uma voz, sabe, incrível, assim, só que ele não tem noção disso. E o idealizador da banda, que é o Guilherme, né, no livro, ele vem a se tornar um grande amigo do Liam, tal, que o Liam Martini é o protagonista, e é quem apresenta, assim, tipo, a estrada da música para ele, sabe? Para o Liam, que é o protagonista. E de onde veio a ideia, Laura? Você foi desenvolvendo ao longo dos anos? Você teve um estalo, resolveu escrever? O que te levou a escrever? Olha, eu acredito que foi um pouco disso, sabe? Deu um estalo, sabe? Só que eu sempre quis escrever, assim, sobre algo, assim, no meio musical, né? Por gostar do gênero e tal. E porque, assim, não deixa de ser uma maneira de traduzir também a dificuldade minha, né, como autora, que estou tentando, assim, também me entrar no meio editorial de uma maneira, assim, mais expressiva, né? Então, acaba sendo uma maneira de, sabe, eu lavo a alma através deles, sabe? Então, assim, foi algo assim, eu comecei a me interessar pelo meio de bandas, aquela coisa assim de backstage, aquelas brincadeiras assim que tem, e fiquei impressionada assim com tipo, a pessoa tem que ter muito talento, sabe, para tocar um instrumento. Eu cheguei a fazer aula de guitarra para laboratório do livro e tal, e eu vi que não é fácil, sabe? Então eu e aí você vai se aprofundando mais, tal, e também pelo processo de escrita dele, né? Acho que eu acabei também entrando muito nesse meio, porque aí foi aquele laboratório vivo, né? Eu realmente entrei no meio, né? Agora, você já tinha história ou você sentou para escrever um livro de fato? Ou você já tinha um livro organizado na cabeça e sentou para escrever? Então, quando eu comecei a escrever esse primeiro, eu não tinha em mente de fazer dele uma trilogia, seriam 2 apenas, né? Porque eu queria contar o personagem jovem, né, dos 16 aos 22, e depois ele mais adulto, assim, sabe? Então seriam só 2. Só que é engraçado, né? Às vezes os personagens, eles têm vida própria, né? Então os personagens acabaram, acho que ganhando mais forças, até personagens secundários que ganharam uma expressividade, assim, dentro da história. E acabou que o livro serão 3, na verdade, né? Porque não teve como encurtar. Eu tô aqui com o primeiro desses 3 e vou aproveitar, já que a gente está aqui, e vou pedir para você ler um trechinho dele pra gente, por favor. Tá legal. Obrigada. Meu pai abraçou-me e deu palmadas nas minhas costas depois de olhar feio para minha latinha de cerveja ainda fechada. Luana olhou-me sem graça,
pois ainda estávamos remoendo algumas sobras da nossa discussão do último ensaio. Está bonito, ela murmurou. Claro, meu pai afirmou, ele cortou aquele Rastafari. Ah, não, lamentei. Você vai continuar com isso? Ai, Júlio, Luana disse em tom mecânico. Tome cuidado, o Liam anda se arrepiando com facilidade. Meu pai fitou Luana e disse categórico a mim. Andou sendo o diabo de sempre? Me sorriu maldoso e despenteou meus cabelos curtos, que ficaram espetados para cima. Olhei o feio antes de ajeitá-los com as mãos. Legal, parece bem legal. Agora, Laura, esse é o primeiro. O segundo, como é que tá? Você já está no processo, está fazendo laboratório, em que pé tá? Então, eu estou na fase de laboratório do livro, né? Porque primeiro a gente joga toda a ideia no papel, né? Aí vai para a parte que tem estudo, né? Que é pesquisa, na verdade, né? Para acabar não escrevendo coisas assim, sabe? Escrever besteira, né? Essa é a verdade, né? Então eu estou fazendo esse laboratório, inclusive tem uma parte que entra música clássica, então eu também entrei em contato com alguns músicos da OSESP, né? Então não fica só no rock, sabe? Então eu até não posso ficar falando muito, né? Porque tem umas surpresas assim pro segundo e tal. Mas é nessa fase de pesquisa que eu estou pro segundo livro, na verdade. E eu gostaria também de convidar as pessoas a curtirem a fanpage desse primeiro romance, né? O Martini Pequeno Demônio. Gostaria que todos entrassem lá para conhecer um pouco do trabalho, que tem trechos do livro e as novidades, né? Sobre a obra. Ok. Quando o segundo for lançado, a gente está aqui te esperando. Obrigada, viu? Muito obrigada. Bom, é isso, Laura. Termina aqui esse nosso primeiro trecho. Eu queria te agradecer bastante. Obrigado, foi um prazer. Eu que agradeço, viu, a oportunidade. Muito obrigada. Bom, este foi só o primeiro bloco do Iluminuras. Depois do intervalo, a conversa continua, desta vez com o advogado João Parisi. O Iluminuras está de volta e neste segundo bloco eu converso com o advogado João Parisi, que está aqui comigo. João, bem-vindo, e eu queria começar perguntando para você se você sempre quis fazer direito. É uma história um pouco engraçada, assim, porque eu já havia decidido, desde a oitava série, que eu iria fazer direito. Então, apesar da minha mãe ter dito que eu devia fazer economia, só que eu falei, mãe, você não vê meu boletim? A nota de matemática tá horrível, então... Economia não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, eu tive um professor de história que fazia júris de figuras históricas famosas. Fez o de Hitler, eu defendi Fidel Castro, mas ele foi condenado, infelizmente. Aí, mesmo assim, despertou em mim a vontade de seguir, né, esse ramo de atividade. E hoje, acho que eu não poderia fazer outra coisa. Na sua família você tem advogados ou pessoas ligadas à área do direito? Meu avô era advogado, tributarista, só que eu não morava por perto. Ele morava em Minas e eu em Aracaju. Então, na verdade, eu não tive influência familiar. Ninguém da minha família em Aracaju é advogado ou trabalha em qualquer coisa ligada ao jurídico. Agora, em relação à literatura, a faculdade você já tinha escolhido na oitava série, né, com 13, 14 anos, ainda longe da faculdade. A literatura, você começou a ler cedo, se interessou pelos livros cedo também? Isso daí é culpa da minha mãe. Minha mãe tinha uma biblioteca muito boa lá em casa, ela tinha todos os clássicos e tal, e desde criança, desde que eu fui alfabetizado, ela começou a me incentivar. E eu também fui curioso, né, e peguei alguns livros para ler. Mas ela, todo dia antes de dormir, ela comprou uma enciclopédia chamada Mundo da Criança, que tinha 12 volumes. E todo dia antes de dormir ela lia um pouquinho para mim, até que chegou um tempo em que eu já pegava sozinho e comecei a ler. E você se lembra, João, do primeiro livro que você pegou para ler sozinho? Eu me lembro, foi um livro de Norman Mailer chamado Os Nus e os Mortos. Na época foi publicado em 2 volumes, dava um total de 1.200 páginas, tinha 14 anos. Você começou bem, né? Comecei, como dizem outros, entrando com a voadora no pescoço, né? E na escola a gente tinha acesso à literatura clássica. Isso não me atraía na época, me atraiu depois. Mas eu peguei meio que escondido o livro da minha mãe, dos clássicos dela,
e gostei muito da forma que se escrevia, e eu pensei, ó, não é só isso, né? Não é só vós me ser, vossa mercê, existe outra coisa, existe um realismo. E aí, a partir daí, eu fui pegando os outros livros da biblioteca e fui aprofundando, desenvolvendo. Ela me deu uma bronca, disse que não era para eu ter lido o livro, porque era adulto o livro, eu tinha 14 anos, mas a culpa foi dela, de certa forma. E esse foi o primeiro livro adulto que eu me lembro de ter lido, e eu recomendo, quem quiser ler. Tem outro livro de guerra que eu acho melhor, que é o Nada de Novo no Fronte, de Erich Maria Remarque, é um autor alemão, e esse livro se passa na Primeira Guerra, muito bom. Quem gostar, se interessar por livros, eu acho que dos livros que eu li de guerra, esse é o melhor. E você gosta bastante dessa literatura sobre guerras, não é isso? Adoro, eu li bastante, até sobre Guerra Fria. Não livros técnicos, históricos, mas livros de ficção ou realistas relacionados às grandes guerras. Tem algum, um ou dois que você se lembra aqui, dois que ficaram na sua cabeça? Olha, tem um sobre a Guerra Fria, chamado Cães de Guerra, de Frederico Forsyth, sobre mercenários que estavam na África e aquela busca por diamante e tal, envolvendo a Guerra Fria, porque naquela época os eixos disputavam os territórios africanos. Então, assim, esse livro é muito bom. E esse Nada de Novo no Front também é muito bom. Tem os Adeus às Armas, de Hemingway, também é legal. Tem vários livros interessantes. Você citou alguns livros aí, eu queria que você citasse alguns autores. Você tem a sua lista, assim, seus preferidos? Atualmente eu tô gostando muito da literatura contemporânea. De brasileiros tem alguns que eu tô gostando muito, que é o Michel Laub, não sei se pronuncia assim o nome dele. O Daniel Galera, que eu já li 2 livros dele, gostei muito dos 2. Tem a Carolina Saavedra, que eu li um livro dela muito bom. Tem o Bill, que é daqui de Brasília, e escreveu eu tô terminando de ler o livro R Balada dele, que é excelente. E estrangeiros assim, eu recomendo o Pablo Villa-Lobos, que escreveu Festa no Covil, é muito bom esse livro. É um livro que você lê, sentou, leu. Você não para de ler, é muito bom. Esses são os que eu recomendaria atualmente. Agora, tem algum autor que para você seja assim, especial? Tem o Charles Bukowski, né? Que é o maldito, né? O velho maldito. Ele é o apelido dele. Só que ele era poeta e eu não sou muito chegado à poesia. Eu prefiro a prosa. É porque você gosta mesmo dele, né? Não, porque ele escreve de um jeito que eu admiro, assim. Que ele escreve sem floreios, que ele vai direto ao ponto. São histórias interessantes, autobiográficas. E às vezes histórias bobas, assim, que não trariam interesse, mas que acabam revelando a alma do escritor. Isso que eu gostei bastante nele. Bom, vou fazer aqui uma pequena pausa então, João, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre Charles Bukowski. Autor de contos, poemas e romances, Bukowski nasceu na Alemanha e mudou-se para os Estados Unidos aos 3 anos de idade. O estilo coloquial dominou sua narrativa, assim como temas relacionados ao alcoolismo e às corridas de cavalo, por exemplo. Autor de livros como Cartas na Rua e Mulheres, Bukowski morreu de leucemia aos 73 anos. Falando agora, João, sobre literatura e direito, que relação você vê entre as duas áreas? Bom, toda petição inicial é uma história. Primeiro artigo 282 do CPC diz, a narrativa dos fatos. Você tem que contar uma história. Você traz aquele fato para o universo do processo. Ou seja, você tem que ser um bom contador de histórias. Eu mesmo já contei, acho que umas 2.000 histórias, sei lá. Mas é importante que você saiba retratar a realidade através das palavras. E acredito que quanto mais você lê, maior intimidade você tem com as palavras, com as letras. Isso facilita o seu trabalho. Além do que o advogado ele tem que ter um conhecimento, não o advogado, o jurista, ele tem que ter um conhecimento geral do mundo. E a literatura te dá isso, mesmo que seja ficção. Por exemplo, o livro que eu citei anteriormente, Cães de Guerra, te dá um contexto, uma contextualização política do que acontecia no mundo. Então, o jurista precisa saber o que está acontecendo. E eu acho que ler ajuda muito. Falando agora um pouquinho sobre os estudantes de direito. João,
Você que já passou pela faculdade, está hoje no mestrado, o que você acha que um estudante não pode deixar de ler? O estudante não pode deixar de ler Kelsen, porque todo o nosso sistema jurídico é baseado na teoria dele, e você tem que partir de um ponto, e é um ponto seguro, é um ponto em que até hoje muita gente defende Kelsen com unhas e dentes, é positivista e tem todo o meu respeito. E eu acho que o estudante tem que partir disso, tem que partir da teoria pura do direito, de Kelsen. Esse ele não pode deixar de ler. Aí, se ele quiser se aprofundar em filosofia do direito, eu recomendaria ler Ronald Dworkin, que é um escritor americano, morreu recentemente. E eu tenho até um livro que eu deixei na minha cabeceira, ainda não acabei de ler, que é Justiça para Ouriços. E é bem legal porque os temas dele são atrativos. E o Dworkin, é interessante que ele fala, em algum dos livros dele, ele fala que o direito não é nada mais do que você interpretar as palavras. É como se fosse muito intrinsecamente relacionado com a literatura. Então, para quem gosta de ler, eu acho que começa com Kelsen, e aí você se aprofunda, vai para o Dworkin, vai para outros, busca aprofundamentos maiores. Eu comentei aqui que você está no mestrado, você já falou de vários livros que você leu recentemente, alguns que você está terminando, mais de um que você está terminando. Você tem que ler muita leitura técnica ali do mestrado, e também muito romance, muita ficção para relaxar um pouquinho. Relaxar. Como é que você divide o seu tempo? Bom, a primeira coisa eu vou entrar um pouco em Einstein, tempo e espaço. Não tem espaço para os livros e para os artigos, então a primeira coisa que eu fiz foi comprar um tablet. Então nele eu me organizo, leio todos os artigos, todos os livros que são necessários para eu desenvolver o mestrado. E em casa, claro, com o tablet facilita também, porque hoje em dia você compra livro até mais barato pelo tablet. Então acho que é o instrumento. E tem que estudar quase todos os dias. No escritório, na atividade, você estuda também, ajuda. Eu procuro aproveitar, digamos assim, é uma dica que pode servir ou não. Você pega trânsito todo dia. No horário do trânsito, ao invés de eu ir para casa, no horário de pico, ficar 1 hora parado, eu fico no escritório, leio ou os artigos do mestrado, ou outros livros que me interessam de ficção, de romances, etc. Você trata de otimizar o seu tempo, né? Procuro, né? Porque ninguém merece ficar no trânsito, né? Com todo respeito aos motoristas, taxistas e outros, eu acho que eu prefiro utilizar de outra forma. Falando agora, João, sobre a sua produção. Sei que você escreve muitos artigos e está produzindo um livro, não é isso? Isso, eu já escrevi alguns contos, uns 2 ou 3 já foram publicados, mas eu estou terminando um livro que é um pouco baseado do jeito que o Bukowski escreve, e também baseado um pouco naquele livro do Salinger, que é o Apanhador no Campo de Centeio, mas não com as histórias dele, mas do jeito que eles resolveram escrever, que se trata do amadurecimento de um homem. Você, de criança para virar homem, é um processo longo. Então eu estou escrevendo um livro um pouco autobiográfico, só que a gente exagera, né, para dar ibope, né, brincadeira. A gente coloca algumas histórias mais interessantes, apimenta um pouco, mas também tem coisas que realmente aconteceram. E aí, se eventualmente esse livro for publicado, vai ficar o enigma aí para o leitor. Será que isso aconteceu mesmo ou será que ele inventou essa história? E quando você pretende publicar, João? Espero que esse ano. Já estou terminando a revisão. Eu conto com a ajuda do meu primo, que é cartunista e publicou alguns livros. Tem contato com editoras que me interessam, assim. E já está na fase final. É só terminar uma última parte, revisar e mandar para publicação. Espero que, se tudo der certo, até o final do ano nós tenhamos conseguido publicar esse livro, do qual eu espero me orgulhar, né? E aí você volta aqui no Iluminuras para mostrar pra gente. Vamos voltar, sim. Eu aceito o convite, com certeza estarei aqui de volta. É isso, João. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever esta e outras entrevistas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Até a semana que vem. Tchau.